Tome um copo disso à tarde para controle perfeito da pressão alta. Então hoje nós vamos falar sobre um remédio natural para a hipertensão. Você sabia que é possível controlar a pressão alta sem medicamentos? Hoje eu vou te mostrar uma receita simples, cientificamente comprovada, que você pode tomar todas as tardes ou todas as manhãs para ajudar no controle da sua pressão arterial. E não se vá, fique comigo para você aprender de que forma esses ingredientes atuam no seu organismo e como preparar essa bebida para você transformar a sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Para o pessoal do Instagram, o link está na bio. Já começa me contando, bom dia! De que parte do mundo você me assiste? Escreve no chat, escreve nos comentários e também me conta se você tem pressão alta. Eu quero te conhecer melhor. Então escreve para mim no chat, escreve nos comentários e me conta mais sobre a sua vida. O que é a pressão alta e por que ela é perigosa? Pressão alta ou hipertensão, para a gente falar o nome técnico correto, é uma condição silenciosa que afeta bilhões, eu diria, de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, cerca de 20 a 30% da população geral tem hipertensão. E depois de certa idade, dos 50, 60 anos, esse número sobe ainda mais. Vai para 50% até 60% em alguns casos. E ela acontece quando o coração precisa fazer mais esforço para bombear o sangue, o que danifica os vasos sanguíneos. Se não for controlada, a hipertensão pode levar a infartos, derrames, diversas outras doenças e é, aqui no Brasil, a principal causa de doença renal crônica. Então, a hipertensão arterial nada mais é do que uma elevação da pressão exercida pelo sangue na parede das suas artérias. Diversos fatores causam a hipertensão arterial: obesidade, alimentação ruim, sedentarismo, aterosclerose. Tudo isso contribui para o desenvolvimento dessa doença. E olha, como os ingredientes dessa bebida vão te ajudar a controlar a pressão. Primeiro ingrediente, beterraba, ok? A beterraba, ela é rica em nitratos, que são consumidos por nós, caem na nossa corrente sanguínea, chegam até as bactérias da nossa boca e são convertidos em óxido nítrico. E esse óxido nítrico promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo. Então, diversos estudos já mostraram que o consumo regular de beterraba pode reduzir significativamente os níveis de pressão arterial. Aviso importante: se você usa antisséptico bucal, essa conversão dos nitratos presentes nos alimentos, como a beterraba, vai ser prejudicada. Então, se você usa enxaguante bucal, um antisséptico bucal, você mata todas as bactérias que estão na sua boca. As que causam o mau hálito e as bactérias interessantes, incluindo aquelas que fazem a conversão do nitrato em óxido nítrico. Por isso que o uso de antisséptico bucal vem sendo associado ao maior risco de hipertensão arterial. Aviso importante, ok? Segundo ingrediente, alho. O alho também, temos vários estudos mostrando que ele é capaz, sim, de controlar a pressão arterial, principalmente por ser rico em alicina, um composto bioativo que também atua como vasodilatador, da mesma forma que os nitratos. Então, a alicina também vai relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Sem falar que o alho também vem sendo associado ao melhor controle do colesterol ruim, o que também é um fator de risco para hipertensão arterial. Porque vamos imaginar, se você tem colesterol alto, se o seu estilo de vida é ruim, se você está acima do peso, é muito provável que as suas artérias estejam entupidas, que as suas artérias estejam tomadas pela aterosclerose, por aquelas placas de colesterol, gordura, cálcio.
e outros resíduos que se depositam nas suas artérias, prejudicam o seu fluxo sanguíneo e contribuem para o surgimento da hipertensão arterial, porque o sangue vai ter menos espaço para correr e aí, consequentemente, ele vai exercer uma pressão maior nas suas paredes arteriais, ok? Terceiro ingrediente, limão, rico em vitamina C, substância antioxidante, anti-inflamatória, que reduz a rigidez arterial e melhora a saúde da parede dos vasos sanguíneos, porque o limão ele é fundamental para a síntese do colágeno, e é justamente o colágeno que garante a integridade dos vasos sanguíneos. Por isso que na deficiência de vitamina C, que a gente conhece como escorbuto, as formas mais graves, as pessoas têm sangramento das gengivas. Por quê? Os vasos sanguíneos estão fragilizados em função da deficiência de colágeno, consequência da deficiência de vitamina C. Então, o limão também vai te ajudar a eliminar o excesso de sódio do corpo, que é um mineral que muitas vezes está também associado à hipertensão. Quarto ingrediente, que é um ingrediente opcional, tá? Que é a água de coco, porque a água de coco é rica em potássio, que ajuda a neutralizar os efeitos do sódio, que também tem ação vasodilatadora. A água de coco promove a hidratação, promove o relaxamento muscular, contribui para um coração mais saudável, vem sendo estudada como uma ferramenta também de controle da glicemia para o tratamento do diabetes, mas eu sei que a água de coco não é sempre que a gente encontra, não é tão simples assim. O pessoal do Nordeste tem aí a rodo, né? Não falta. Mas talvez em algumas cidades não seja tão acessível. Então, essa água de coco você pode substituir pela água comum, ok? Quinto ingrediente, esse aqui que a gente sempre fala no canal e que pode ser consumido por hipertensos, embora tenha essa crença de que ele aumenta a pressão arterial, isso não é verdade. Na realidade, ele contribui para o tratamento desse problema, que é o gengibre, tá? O gengibre também tem ação vasodilatadora, também tem ação anti-inflamatória, antioxidante, vai contribuir para melhorar a circulação sanguínea e para controlar os níveis de açúcar no sangue, o que também é um fator fundamental para a gente manter a pressão controlada. E o nosso sexto ingrediente, que também é opcional e que também muita gente pensa que é ruim para o controle da pressão arterial, é a canela, que também tem propriedades antihipertensivas e auxilia no relaxamento dos vasos sanguíneos, melhora a circulação, combate a hiperglicemia, ajuda a melhorar o colesterol ruim. Então, esses são os nossos 6 ingredientes. Como preparar esta bebida? Muito simples. Você vai pegar uma beterraba média, um dente de alho, o suco de um limão, 200 ml de água ou de água de coco, uma colher de chá de gengibre ralado e uma pitada de canela, tá? Descasca a beterraba, corta a beterraba em pedaços pequenos. Bota no liquidificador a beterraba, o alho, o suco do limão, pode até colocar o limão inteiro, com casca e tudo, porque aí vai ter ainda mais diosmina e hesperidina, duas substâncias muito boas para o controle da pressão arterial e para o bem-estar das artérias, e das veias, tanto que essas substâncias, hesperidina e diosmina, são muito utilizadas em medicamentos para o tratamento de problemas circulatórios. Então você vai adicionar a beterraba, o alho, o suco de limão ou o limão em pedaços com a casca e tudo, a água ou a água de coco e o gengibre no liquidificador. Vai bater tudo até a mistura ficar homogênea. Eu recomendo que você não coe, para a gente aproveitar também as fibras da beterraba. E aí, para finalizar, você pode colocar uma pitada de canela se desejar, você pode colocar um pouco de mel, se você não for diabético ou pré-diabético, tá? Então, toma esse suco, essa bebida, essa vitamina aí, né? Essa poção mágica, tome aí todos os dias, pela manhã ou pela tarde, tá? Para evitar tomar muito próximo da hora de dormir e ficar urinando a madrugada inteira, né? Tendo que levantar várias vezes durante a madrugada para urinar. Então, essa é a nossa bebida, que vai ajudar muito
a controlar a pressão arterial. Agora, avisos importantes, ok? Essa bebida, ela não é a chave mágica, um milagre que vai fazer com que você não precise mais tomar nenhuma precaução ou permitir que você não tenha um estilo de vida saudável. Não, essa bebida vai ajudar. Agora, se você tomar essa bebida todo dia e continuar se entupindo de óleo de soja, se entupindo de açúcar, tomando Toddy, tomando Nescau, comendo Doritos, não fazendo atividade física, dormindo mal, fumando, bebendo, se estressando com qualquer coisa, desculpa, mas a bebida, coitada, ela não vai fazer milagre. Então, o tratamento da hipertensão arterial, ele é multidisciplinar, ele é multifatorial. Por quê? A causa da doença é multifatorial. São vários fatores que causam a sua pressão alta, a sua hipertensão. É a sua alimentação, o seu sedentarismo, a sua incapacidade de controlar o estresse, o seu sono ruim, o fato de você beber, o fato de você fumar, tudo isso está causando a sua hipertensão. Então, se você continuar fazendo isso, você vai continuar hipertenso. E esse chá, esse suco, ele vai ajudar? Vai, mas ele não vai resolver o problema. Porque para resolver o problema, você precisa mudar o seu estilo de vida. Então, você tem que ter uma dieta rica em frutas, rica em proteínas, animais de alta qualidade. Você tem que reduzir ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, reduzir ao máximo o consumo de açúcar, de álcool, de tabaco, ok? Pratique exercícios regularmente também. E não é só caminhar 20 minutos, não. Tem que fazer uma musculação, tem que trabalhar essa musculatura, tem que fazer um exercício de força, sim, ok? Ah, doutor, não tem dinheiro para pagar academia. Vai no YouTube, vai no Instagram, tem um monte de gente mostrando de graça como fazer esses exercícios. Muito importante também gerenciar o seu estresse, ok? Não adianta você ficar se preocupando com coisas sobre as quais você não tem domínio. Então você está se preocupando com algo que está acontecendo lá na China, sendo que você não pode fazer nada para o que está acontecendo lá na China, tá? Então concentra as suas energias, as suas forças naquilo que você tem o controle, naquilo que você pode influenciar. E um outro ponto interessante também é você, caso seja hipertenso, caso seja diabético, caso tenha colesterol alto, caso esteja acima do peso, caso sinta qualquer coisa, ou até mesmo se não sentir, busca aí um médico, né, de tempos em tempos, para fazer alguns exames, para conversar com um profissional sobre o que você está sentindo, sobre o que pode ser melhorado na sua vida, ok? Isso é muito importante também. Lembrando, pessoal, que o estilo de vida é o melhor remédio que existe, tá? É o único medicamento. Imagina se tivesse uma pílula, um comprimido que você tomasse. E esse comprimido que você tomasse ali uma vez por dia, ele fosse capaz de prevenir doenças como câncer, infarto, derrame. Esse mesmo comprimido também é capaz de tratar e reverter doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto, má circulação, insônia, ansiedade, depressão. Já imaginou se tivesse um medicamento desse? Se tivesse um remédio que sozinho fosse capaz disso tudo? Ia ser bom, né? Só que esse remédio existe. Esse remédio existe. Ele só não pode ser comprado na farmácia. Ele só não pode ser colocado num comprimido, numa pílula e ser tomado. Não. Ele tem que ser feito todos os dias, que é justamente o estilo de vida saudável, ok? Alimentação, atividade física, dormir bem, gerenciar o estresse, não beber, não fumar, se sentir bem consigo mesmo, né? Ter uma autoestima elevada, isso tudo é muito importante para a sua saúde física e mental, ok? Se você quiser ter acesso ao guia completo de como ter esse estilo de vida, que mais uma vez é capaz de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem medicamentos, tudo cientificamente comprovado, sem médicos, sem exames, leia o meu livro, Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos, ok? Esses hábitos são os hábitos que vão mudar a sua vida, transformar a sua vida para melhor. O livro custa apenas R$ 39,90, você pode adquiri-lo
com o link na descrição, nos comentários fixados ou o link na bio para quem estiver comigo no Instagram. Também vou colocar o link aqui para vocês fixado no chat do YouTube, tá? E lembrando que nesse link já tem um super desconto, então esses valores de R$ 39,90 é um desconto superior a 50% e, além disso, você também tem a garantia incondicional de satisfação. Caso você compre o livro, leia e não goste, eu devolvo integralmente o seu dinheiro, ok? Então eu estou assumindo aqui o risco por você, para você não pensar duas vezes ao adquirir o livro. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim, sem pegadinha, sem letrinha pequena, sem burocracia, sem pergunta, tá? O papo é reto e é esse aí. Basta clicar, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários, esse link aqui fixado no chat, aqui embaixo, ou o link da bio para o pessoal do Instagram. E alguns avisos também, né? Avisos e contraindicações em relação aos ingredientes desse suco, né? Dessa bebida. Primeiro, se você tem alergia a algum ingrediente, não vai consumir, tá? Grávidas e mulheres amamentando. Consulte um médico antes de incluir esses alimentos de forma contínua na sua dieta, tá? Tudo na gravidez exige mais cuidado. Diabéticos. Embora o suco seja natural, a beterraba pode aumentar os níveis de açúcar no sangue, tá? Não acontece isso com todo mundo, mas em algumas pessoas isso acontece, tá? Por isso, moderação é essencial. E se você já toma algum medicamento para pressão alta, é possível que essa bebida reduza ainda mais a sua pressão. Por isso, cuidado. Se você usa losartana, amlodipino, enalapril, hidroclorotiazida, Benicar, enfim, qualquer que seja o medicamento antihipertensivo que você usa, cuidado com este suco, porque ele pode reduzir ainda mais a pressão arterial. Agora, combinar esse suco com o estilo de vida saudável vai melhorar muito a sua qualidade de vida, vai reduzir seu risco de doenças, vai permitir que você até mesmo precise interromper o uso da medicação, porque você vai chegar no seu médico, vai estar com tudo controlado, vai falar, doutor, olha, comecei a comer melhor, comecei a fazer atividade física, estou me sentindo muito bem, meu sono está ótimo, estou bebendo bastante água, e ele vai medir sua pressão, vai fazer o mapa e vai ver que a sua pressão está boa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai optar por interromper a sua medicação. Então, essa bebida, essa receita natural, pode ser uma grande aliada no seu tratamento da pressão alta. Lembrando, não interrompa o seu medicamento sem a orientação do seu médico, tá bom? Então, eu não tô aqui, a gente não está numa consulta médica, tá? Avisando. Então, não quero ninguém dizendo, parei de tomar meu remédio para pressão porque o doutor João falou na live dele do YouTube e na live dele do Instagram que essa bebida vai baixar minha pressão, então eu vou parar de tomar a minha losartana. Não é isso que eu estou falando, ok? Obrigado pela compreensão. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O quanto você gostou desse vídeo, onde falamos sobre uma bebida capaz de controlar a pressão arterial. Pessoal do Instagram, eu vou me despedir e vou continuar aqui apenas no YouTube. Amanhã estou de volta. Tchau, tchau. Bom, pessoal do YouTube que está comigo aqui, vamos ver quem está com a gente. Abraço para Lourival Lunques, Lígia Oliveira perguntando como fazer, já dei a receita. Abraço para o Sérgio Pimentel de Magalhães, Delza Andrade, Antônio Afonso, Albia Paula, Edna Marta, Bárbara Peixoto, Ana Mary, Maria do Carmo da Silva de Ribeirão Preto, Marzi Cavalcante de Manaus, Eliene Honório. Abraço para Sandra de Honório Gurgel, Cida Barbosa Barreto, Maristela Silva, Valdecir Santos de Três Lagoas. Abraço para Josefa Maria do Rio Grande do Norte, Ana Maria também de Três Lagoas. Duas pessoas aqui de Três Lagoas. Será que o Valdecir e a Ana Maria se conhecem? Muita coincidência. Abraço para Maria José Correia Meiga.
A Albia falando aqui, o médico passou losartana para mim, mas eu não tô tomando mais, porque se fosse tão bom, as pessoas não iam morrer de infarte. Então tô seguindo você, tomo beterraba 3 vezes ao dia. Albia, lembrando aqui, né? Eu acabei de falar aqui. Isso não é uma consulta médica, tá? Não quero ninguém interrompendo a medicação pelo que eu tô falando aqui. O que eu quero é pessoas mudando estilo de vida, porque essa mudança de estilo de vida, sim, vai ser capaz de controlar a hipertensão e, sim, pode ser suficiente para a interrupção do uso do medicamento, tá? Então, eu não quero ninguém aqui parando de tomar o remédio ou deixando de seguir a orientação do médico pelo que eu tô falando, tá? Até porque isso aqui não é uma consulta médica, tá? Eu não estou prescrevendo medicamentos, não estou recomendando a interrupção de medicamentos. Mas acho que isso aí está bem claro para vocês. Abraço para... Vamos ver aqui, Lourdes Matos. Mas a Álvia tá falando que toma suco de pepino, suco de chuchu, suco de beterraba. Deve estar controlando a pressão, não é possível também. Abraço para Maria Lúcia Fonte Xavier. Maria Aparecida Santos de Castro, do Mato Grosso do Sul, falando que a pressão está subindo mesmo com a medicação. Isso acontece, Maria Aparecida, acontece muito. Por quê? Tem que mudar o estilo de vida. Então, se toma medicação, mas continua se alimentando mal, sedentário, bebendo, fumando, dormindo mal, se estressando, não vai adiantar. A pressão vai continuar alta, ok? Abraço para... E Albert Duque, da Venezuela, Ana Maria, Salda Pinto, de Moçambique, o Atanásio Lacerda, abraço para Maristela Silva, de Livramento, Lucineide Lima, Claudenor Viana, Joaquim Martins, de Aparecida de Goiânia, Maria José, Genilda Souza, de Vitória da Conquista, Maria Aparecida, Nazareno Azevedo, Marlene Batista, Marli Vitor da Silva, Lourdes Sec, do Rio Grande do Sul, Márcia Diniz, Ivone Araújo, Joaquim Martins, Iris Teixeira de Poté, Ana Lúcia, Ana Maria dizendo que não conhece o Valdeci, que é coincidência. E um abraço aí também para Neide Fagian, pessoal. E para Heloísa Helena Matos, de Lusiânia, Goiás. Ó, falei tudo que eu queria falar aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, tá? Tem em algum lugar da sua tela, tem uma palavra escrito inscrever-se, né? Um botãozinho escrito inscrever-se. Clica nesse botão, ativa o sino das notificações e não perca os nossos vídeos e as nossas lives, tá bom? Um abraço para Fátima Sacramento, perguntando se a beterraba em pó é bom. Sim, se for um fornecedor de qualidade, é bom sim, ok? Continue comigo, tá? Só saia daqui, você só tá liberado, igual na época da escola, né? Quando pedia para ir no banheiro, pedia para beber água. Abraço aí para o João Batalha de Pelotas, Rio Grande do Sul. Quando a gente ia na época da escola, né? Ah, professora, posso ir no banheiro? Ah, professora, posso ir pro recreio? E a professora falava, não, só tá liberado quem já terminou a lição. Aqui só tá liberado para sair do canal Dr. João quem for fazer atividade física, quem for tomar um café da manhã saudável. Se for para continuar vendo o vídeo, continua aqui, porque aqui você vai ganhar, aqui você vai ver benefícios para a sua saúde. Abraço aí para Riete Campos, de Manaus. Então, não se vá, continue comigo. E também para Cleusa Maria Carneiro, não se vá, continue comigo e assista esse vídeo aqui sobre 5 alimentos proibidos para hipertensos e este vídeo daqui sobre chás que melhoram a sua circulação sanguínea. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho eu te encontro nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui. Até mais!